Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 8 de outubro. É uma alegria estar com você aqui. Espero que todos estejam bem e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 6, a Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 6. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra. Pedimos que o Senhor também perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. E hoje, às 21 horas e 30 minutos, nós temos a oração ao vivo que nós fazemos toda segunda, terça, quarta e sexta. Amém? Agora nós vamos dar a sequência aqui a Hebreus capítulo 6, verso de número 1. Lembrando que ontem o Senhor estava falando, claro, por meio do Espírito Santo nessa epístola, com os hebreus, aqueles então judeus que haviam se convertido ao cristianismo, de que eles haviam estagnado, não estavam crescendo mais espiritualmente. E por que eles não estavam crescendo? Porque eles estavam desobedecendo a palavra. Amados, desobedecer a palavra nada mais é do que rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar o ensino do Senhor, não colocar ele em prática. Então, aqui no versículo de número 1 do capítulo 6, é escrito assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pastor, o que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? São aqueles rudimentos mais básicos, aqueles princípios mais elementares, que, veja, que é como nós falamos ontem, o exemplo da criança, tem coisas que são tão básicas que até mesmo uma criança as faz, já as entende. E é isso que ele está falando, que agora vocês não devem mais ser crianças, vocês já passaram dessa fase. Não vamos mais ficar falando sobre, por exemplo, a criança, ela já sabe fazer algumas atividades, cuidar dela mesmo em algumas situações. Porque ela já cresceu, ela já não é mais aquele bebê, por exemplo, que antes necessitava de ajuda para tudo. Então Paulo está falando exatamente sobre isso. Agora nós vamos pôr a parte, nós não vamos mais ficar. Vamos agora nos deixar levar para aquilo que é perfeito. O que significa isso? Um crescimento, um amadurecimento. Amados, todos nós fomos chamados para crescer em Cristo, para cada dia termos mais intimidade com o Espírito Santo, cada dia mais ouvirmos a sua voz, amém? Sermos dirigidos por Ele. Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Aí aqui ele vai falar sobre alguns desses princípios elementares da fé em Cristo, daqueles princípios básicos que, como eu disse, aquelas que nós poderíamos comparar com aquilo que a criança, até mesmo uma criança, já faz. Claro que estamos falando das coisas espirituais, que até uma criança já é capaz ou já deveria estar vivendo, obedecendo, amém? Diz então, uma delas, o arrependimento de obras mortas. Nós já estudamos bastante sobre isso, quase um ano nós estudamos esses princípios elementares, a fé em Deus, o ensino sobre batismos, veja, no plural, porque nós não temos somente o batismo no corpo e o batismo nas águas, nós temos outros batismos também, batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, batismo de sofrimento, amém? E ele então continua, a imposição de mãos, que é o que? Transferência de poder, também sobre a ressurreição dos mortos, como se dará a ressurreição dos mortos, e por fim o juízo eterno, o dia do julgamento, quando tudo se encerrará. Então ele continua dizendo, isso faremos se Deus permitir. Se for necessário ensinar de novo esses princípios elementares. Mas o interessante é que quando nós lemos isso aqui, nós percebemos que para muitos, estes ensinos ou princípios do qual aqui o escritor da Epístola de Hebreus fala, elas não são tão elementares assim para muita gente. Desconhecem, por exemplo, a doutrina sobre arrependimento de obras mortas. Amém? Que aqui nós não temos tempo de explicar. O que significa fé em Deus,
Então são princípios elementares que todo cristão, quando recebe a Jesus Cristo, deve ser ensinado, porque ali naquele momento é o novo nascimento, como uma criança espiritual, e a partir disso ele deve começar a praticar estes princípios, para que ele possa, como nós aprendemos ontem, receber novos ensinos, novos ensinamentos. Mas se a criança ou se o cristão fica estagnado, porque não obedece, porque não pratica, porque está rejeitando a palavra de Deus, ele se torna incapaz de receber novos ensinamentos. E com isso, o que isso tudo vai gerar, pastor? Significa que não vai haver um crescimento espiritual, um crescimento de intimidade com Deus, ouvir a voz do Espírito, como eu citei, ou mesmo autoridade, poder do Espírito Santo. Você sabia que você tem em você, porque o Espírito Santo habita em você, há dons do Espírito Santo para que você possa manifestá-los? Para que eles sejam usados não só para edificação do corpo, mas para converter pessoas. Quando eu falo edificação do corpo, é a edificação da igreja, mas para que as pessoas vejam o poder de Deus e se arrependam e confessem os seus pecados e entreguem a sua vida para Jesus Cristo. E ele também fala, aqui no versículo de número 4, algo que é muito importante, porque ele começou falando lá no final do capítulo de número 5 sobre aqueles que pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres, mas continuam ainda crianças, infantilizados, porque não vivem a palavra de Deus. Então aqui nós acabamos de ver que alguns princípios elementares que toda criança espiritual deve aprender e começar a colocar em prática. E agora então no mesmo capítulo, só que a partir do versículo 4, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, receberam Jesus Cristo, amém? Porque Jesus é a luz que veio ao mundo, receberam Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando vem e traz a luz, ele também traz o conhecimento da palavra, este ensino que nós estamos falando aqui. E diz ainda que esses que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram qual dom de celestial? A graça de Deus por meio de Jesus Cristo, este presente merecido. Amém? E ainda nos tornamos ou se tornaram participantes do Espírito Santo, porque no momento em que nós nascemos, o nosso espírito é vivificado, porque o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, que nós comumente chamamos que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Mas a maneira correta é no nosso espírito. Amém? Então, participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, ou seja, que a palavra de Deus é a verdade. Tiveram experiências com a palavra de Deus. Tiveram, não são inexperientes. Nós também falamos sobre isso ontem, que quem não pratica a palavra, ele é inexperiente na palavra de Deus. Mas aqui eles se tornaram experientes na palavra de Deus, provaram a boa palavra de Deus, viram que ela é a verdade, que ela é a palavra de Deus e é poderosa. E ele diz ainda, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. O que significa isso? De uma maneira consciente, abandonaram a sua fé. E aqui é um ponto importante para nós falarmos. Amados, dificilmente alguém vai dizer, eu abandono a minha fé. Eu já vi, infelizmente já vi, conheço pessoas que abandonaram a fé em Cristo por outra fé. Tá? Já vi isso acontecer. Mas aqui ele está falando daqueles que abandonaram também a sua fé e que nós podemos citar, que são aquelas pessoas que na verdade se tornaram apenas cristãos nominais. Não vivem mais a palavra de Deus. Cumprem apenas um ritual, são apenas religiosos. Muitos se tornaram, como nós poderíamos fazer um paralelo, fariseus, conhecem a palavra, apontam o dedo, mas não conhecem mais o poder de Deus, a presença de Deus. Então ele diz, olha, experimentaram tudo isso e caíram, abandonaram a sua fé de forma consciente, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Amados, aqui fala de uma apostasia.
Amém? Apostatar da fé, negar a Cristo, mesmo tendo todas essas experiências. Ele não está falando aqui daqueles que tropeçaram, que caíram, que foram pegos por um laço de Satanás. Amém? Não, ele está falando de pessoas que conscientemente negaram a Cristo, apostataram da fé. É disso que ele está falando aqui. Então ele diz, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomia. Ou seja, veja, conhece a palavra, vive a palavra, experimentou, mas a abandonou de forma consciente. Eu não quero. Amém? Não é simplesmente pecar, porque todos pecam. Mas é um negar consciente, um apostatar da fé, um abandonar a fé. Amém? E se voltar, talvez, para outros deuses com D minúsculo, ou para outras religiões, seitas, não sei. E ele termina então no versículo 7 dizendo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então veja, todos recebem a chuva, todos nós recebemos a palavra de Deus. Amém? Então essa palavra de Deus vem fazer com que esta palavra de Deus na terra do nosso coração, amém? Convertido, produzam e recebe bênção da parte de Deus, produzindo frutos. Agora, se produz espinhos, ou seja, eu recebo esta palavra, eu recebo esta chuva no meu coração, e ele mesmo assim produz espinhos e abrolhos, como uma escolha consciente, uma decisão consciente de abandonar a fé, de apostatar a fé, de rejeitar a palavra de Deus, mesmo já tendo conhecido, veja, eu estou falando daqueles, e aqui ficou bem claro, daqueles que já conhecem, não daqueles que não conhecem, tá? E produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, porque conhece a palavra, como eu disse, viveu, teve experiências e abandonou a Deus. Amém? Em nome de Jesus. É algo muito mais profundo do que simplesmente alguém que caiu em pecado, tá? Mas é abandonar a Deus, é rejeitar, é negar. Em nome de Jesus, é isso que significa, ok? Vamos orar? Em nome de Jesus, quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha abençoar a todos que estão aqui. Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa estar visitando eles agora. E em nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade, que toda enfermidade na tua vida agora saia. Que haja restauração do teu corpo, da cabeça à planta dos pés. Restauração da pele até os ossos, em nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba a saúde perfeita, a cura completa do teu corpo e também da tua alma, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa todos que estão aqui, abençoa suas famílias com paz, com proteção, com alegria. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da tua bênção. Abre os céus e guarda o teu povo. Conduz-nos, Senhor, por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês.